Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar a continuação. Hoje nós vamos nos deleitar no capítulo 3 da primeira carta de João e queria te agradecer, você que tem compartilhado o canal, dado seu like, comentado aí embaixo, é muito importante a sua ajuda, que você possa se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dar seu like e compartilhar, amém? Muito obrigado. Então hoje a gente vai seguir o nosso estudo na primeira carta de João e nós vamos expor o capítulo 3. Amém? Vamos lá? O texto começa assim do capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nosso Deus nos chama aqui que somos os seus próprios filhos. Para o mundo, nós não somos os filhos de Deus, mas para Deus nós somos sim os seus filhos, pessoas que Deus tem levantado para levar a sua obra adiante. Ele diz assim, versículo 2, amados, ele repete, agora somos filhos de Deus, porque estamos na igreja, estamos fazendo a obra do Senhor e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. João está alertando essa comunidade que cria que Jesus só vinha em espírito e que a igreja não ia se encontrar com Ele, que tudo isso era balela, era falso. João está falando assim, não, nós somos os filhos de Deus. E vai chegar um dia em que a gente vai se encontrar com Ele. Quando é que vai acontecer isso? Vai acontecer quando o Senhor vir arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, do 51 em diante, você pode ler, que vai ser num abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados. E não teremos mais esse corpo de pecado, e sim um corpo glorificado. João está dando a certeza aqui para a igreja, a esperança para a igreja, que um dia tudo aquilo que fazemos aqui nessa terra com amor para o nosso Deus, Ele há de recompensar com a vida eterna. E nós veremos a Ele, estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então nós que somos a igreja, que temos essa esperança na era do porvir, de um dia estar com o nosso Deus, nós temos que nos santificar, nós temos que nos separar do mundo, nos purificar das coisas que vai prejudicar a nossa vida espiritual e comunhão com Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele vive batendo naquela tecla e isso desagrada ao Senhor. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, porque para os gregos, para o mundo gnóstico, você podia fazer tudo aquilo que você quisesse com o seu corpo, pecar quantas vezes você quisesse, fazer as orgias que você quisesse, que Deus não estava preocupado com o seu corpo. Como eu já falei, Deus ele se preocupa sim que todos nós venhamos nos separar do mundo, do conhecimento do mundo, das filosofias do mundo e também se separar no nosso corpo, glorificar o nosso Deus com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele foi para o Calvário justamente para nos purificar e para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova chance de tentar viver essa palavra. Amém? Você não vai deixar de ser um pecador, porque você nasceu em pecado, mas agora você é uma nova criatura e vai procurar errar menos. Então, tudo aquilo que você fazia que desagradava a Deus, você não vai mais fazer, você vai errar menos e vai ter uma vida mais de intimidade e de mais responsabilidade com o seu Deus, com o nosso Deus. Olha, todo aquele que nele permanece não está no pecado.
Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor, nós temos que nos separar daquilo que o mundo nos oferece. Porque se eu não me separar, se eu não me santificar, se eu não me purificar diante do Senhor, ter uma vida limpa diante de Deus, eu não conheci, eu não entendi a palavra que Ele nos deixou. É isso que o autor está dizendo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Com o quê? Com as filosofias, com os ensinos heréticos, com os falsos mestres que estavam querendo entranhar filosofias dentro da igreja. Ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Né? Deus praticou a justiça, deixou o seu exemplo e o seu testemunho, e João está falando, olha, que ninguém os engane, porque vocês já receberam o dom do Espírito, vocês já receberam a salvação. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, né? Com a queda dele lá do céu, dali ele vem e tenta a Eva no Éden, então é o ofício dele tentar a humanidade. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então quando Jesus, na plenitude do tempos, em Gálatas 4:4, que o apóstolo Paulo fala e prega, e deixou como ensino para a sua igreja, essas obras do diabo, elas foram destruídas. Você lembra que quando Jesus chegava numa região que os demônios viam a entrada dele, eles se manifestavam, mas quem és tu? Por quê? Porque a obra manifestadora do Messias, o Espírito Santo da verdade, a unção, o poder de Deus, ele vai queimando os demônios. Amém? Então, aquele que fica batendo na tecla, praticando aquilo, não é de Deus, é do diabo, porque ainda não entendeu a obra do Filho de Deus nessa terra, porque ele é luz, ele veio para destruir essas fortalezas, e esse poder hoje está na mão do povo de Deus. Por isso que temos que cuidar da nossa vida espiritual e fazer a obra do Senhor para que o diabo não venha nos tentar, porque a função dele é tentar o crente. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Se você tem uma vida reta diante de Deus, aí o sangue de Cristo no Calvário valeu a pena pela tua vida. Agora, se você praticar adultério, praticar bebedice, praticar farra, praticar orgia, praticar coisas que desagradam ao Senhor, tu é do diabo, tu não és de Deus. A palavra é a verdade. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama a seu irmão também não é de Deus. Praticar a justiça, ser justo nas nossas atitudes. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então nós vamos dar a continuidade para que esse vídeo não venha ficar muito grande. Fique ligado aí que vai continuar o estudo. Amém? Muito obrigado. Seja edificado e abençoado por Deus.